Olá, meus amados irmãos, eu sou Caroline Andrade, estou mais uma vez aqui para trazer ao teu coração uma palavra da parte do Senhor. E hoje nós vamos meditar sobre a história de Jonas. Jonas, é um profeta muito conhecido por todos nós. E hoje a palavra de Deus vai nos falar, no capítulo 1 do livro de Jonas, no versículo 12, que diz assim: E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Hoje nós vamos falar a respeito também de tempestade, de obediência à voz do Senhor. A quem nós temos ouvido, né? A nós mesmos? Ou nós temos ouvido ao homem, ou nós temos ouvido a voz do nosso Deus? A palavra de Deus vai falar que houve uma grande tempestade no mar. E essa tempestade aconteceu logo após Jonas desobedecer à voz do Senhor. Por quê? Porque o Senhor dá uma ordem para que ele pudesse ir a Nínive pregar contra aquele povo. Por quê? Porque a desobediência daquele povo tinha chegado até ao nosso Deus. E isso tinha desagradado ao Senhor. Então Jonas estava encarregado de levar esta missão, que era a palavra do Senhor, contra aquele povo. Porém, em vez dele obedecer à voz do Senhor, ele foge para Tarsis. Ele foge da face de Deus, como que a gente pudesse fugir da face do Senhor. Então ele entra ali em desobediência à palavra de Deus, à voz do Senhor. E quando ele pega um navio e parte para Tarsis, a palavra de Deus vai falar que há uma grande tempestade. A Bíblia vai dizer que por conta da desobediência de Jonas, há uma grande tempestade ao mar. Muitas pessoas naquele lugar é prejudicado, tanto pela desobediência de Jonas. E o Senhor hoje chama a nossa atenção, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor quando o Senhor falar conosco. Porque existem tempestades na nossa vida que nós mesmos provocamos, por falta de compromisso, por falta de obediência à voz do nosso Deus. E existem também tempestades que é apenas para provar a nossa fé, para ver se verdadeiramente nós estamos firmados no Senhor. Mas em parte, não vamos ser como Jonas, Por que eu digo em parte? Porque Jonas, quando levou a missão, quando ele reconheceu verdadeiramente que ele tinha que obedecer ao Senhor depois de tanta luta, depois de ser colocado dentro do ventre de um grande peixe, que ele passou pelo vale da sombra da morte, Jonas se sentiu ali no inferno, como ele mesmo declara na oração que ele faz diante do Senhor. Que ele entende verdadeiramente, ele compreende que o serviço que ele deveria ter prestado ao Senhor não era tão difícil assim. Por quê? Porque os ninivitas eram um povo terrível. Além de desobediente a Deus, era um povo que também maltratava outras pessoas, maltratava os seus prisioneiros, quando eles entravam em guerras, em batalhas, matava profetas que iam até lá. Então Jonas também tinha tanta raiva daquele povo, como ele também queria que o Senhor vingasse ele. Só que ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que o Senhor poderia ser generoso com aquele povo, com aquelas pessoas, E Jonas não queria que o Senhor derramasse a misericórdia dele sobre eles, E quantas vezes nós queremos levar o nosso juízo sobre a vida das pessoas e nós não podemos fazer isso, porque quem julga justamente é o Senhor, Se Deus quer tratar com a vida de alguém, se Deus quer mudar, se Deus quer transformar, quer dar uma oportunidade, quem somos nós para retroceder ao mandado de Deus e à voz de Deus? O que nós precisamos fazer é obedecer. O serviço que o Senhor estava colocando na mão de Jonas não era difícil, era fácil, foi simples. Porque quando ele entende verdadeiramente o que é que ele tinha de fazer, ele ganha mais de 120 mil almas para o Senhor. Então o Senhor estava dizendo, vai porque eu me responsabilizo pela tua vida. Eu vou te guardar, vou te livrar, vou ser contigo. Ainda que aquele povo seja terrível. Então, às vezes, nós achamos que obedecer à voz de Deus vai ser para a nossa vida algo muito difícil. Não, eu não vou conseguir, isso é muito difícil de eu conseguir fazer. Mas se o Senhor está mandando você fazer, Ele sabe o que é que Ele está fazendo, E nós precisamos de ouvir a voz do Senhor e obedecer.
Jesus Cristo, né, no Novo Testamento, ele reclama, né, talvez assim, uma forma de reclamar até, eu percebo isso. Porque Jesus Cristo diz assim, com a pregação de Jonas, Nínive se converteu quando Jonas pregou e deram crédito à voz dele, né? A rainha do sul foi ver Salomão para conhecer a sabedoria de Salomão e Jesus Cristo diz, eis aqui quem é maior que Jonas e maior que Salomão, né? Ou seja, as pessoas sempre têm a tendência de obedecer ao seu próprio coração, enquanto a Bíblia diz que ele é enganoso, ele é perverso, o nosso coração. Tem muitas vezes a tendência de confiar no homem, enquanto a Bíblia diz que vão é o socorro que vem da parte do homem, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, né? As pessoas muitas das vezes têm mais facilidade de dar reverência a outro ser humano e a si próprio do que ao próprio Deus. Porque muitos ouvem a voz de outros homens e respeitam. Ali vai uma autoridade. Ali vai alguém, né, que conseguiu um patamar mais alto na sociedade. Você tem respeito. Aquele dali é rico. Você tem uma admiração, um respeito diferente por ele, um tratamento diferente muitas vezes, né? Não é todos que são assim, mas muitos fazem assim. E o Senhor hoje chama a nossa atenção. As pessoas ouvem a voz de Jonas quando ele prega, mas o próprio Jonas não obedece de primeira à voz do Senhor. Ele precisa enfrentar uma tempestade, precisa enfrentar o inferno para poder saber obedecer à voz de Deus. E hoje o Senhor fala comigo e contigo. Será que nós vamos ter que passar por tempestades terríveis, que vai trazer dano e prejuízo à nossa própria vida e à vida de outras pessoas, como Jonas também prejudicou aqueles outros marinheiros que estavam ali, porque eles lançaram suas mercadorias, suas compras, tudo ao mar, para ver se o mar diminuía, se aquietava? Será que nós vamos trazer mais dano e mais prejuízo a nós, a outras pessoas, pela nossa falta de compromisso, pela nossa desobediência ao nosso Deus? Hoje o Senhor nos dá um alerta, venhamos acordar, porque a voz do Senhor é que nós temos que ouvir. A Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, né? A ovelha ouve e reconhece. E nós, seres humanos, né? Que raciocina, que tem inteligência, sabedoria, que consegue discernir entre o bem e o mal. Será que nós não vamos ouvir a voz de Deus? Damos crédito a tantas coisas e ao Senhor, né? Até quando vamos deixar que as tempestades, as adversidades, as lutas na nossa vida não venham se findar, porque nós ainda estamos resistindo em continuar fazendo aquilo que desagrada ao coração de Deus? Então o Senhor diz, quebranta o teu coração, abre o teu coração, porque eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero fazer diferente. O meu fardo, o meu jugo é suave, é leve, né? Enquanto Jonas achou que ia ser um bicho de 7 cabeças, pregar para os ninivitas, na verdade, a única mensagem que ele lançou salvou mais de 120 mil almas. Olha só que bênção. Em parte, nós precisamos ser como Jonas, né? Ganhadores de alma. Mas em outra parte, não. Porque ele sofreu para poder obedecer. E o Senhor quer que a gente evite o sofrimento para que a gente venha obedecer ao Senhor e que o bem de Deus, ele repouse sobre a nossa vida. Né? Deus não se agrada do rebelde, do desobediente. Deus não se agrada, porque o profeta Samuel, ele declara isso para Saul. Como Saul foi rebelde e desobediente ao Senhor? Porque só obedecia ao Senhor naquilo que era melhor para ele, mais fácil para ele. E quando nós servimos a Cristo, nós não temos que dizer, eu obedeço até aqui, porque aqui ainda estou bem. Não. Nós temos que obedecer porque nós temos que entender que nós somos servos. E o servo, ele não é maior que o seu Senhor. Então, nós precisamos prestar culto a Deus, de reverência ao Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é Rei, porque Ele é tudo. Amém?
Então, eu espero que você tenha compreendido a mensagem, porque eu sei que sim, porque o Espírito Santo de Deus é quem traz o discernimento da palavra do Senhor para a nossa vida, e que Ele continue te enchendo de graça, de sabedoria, de autoridade, né? E que nós venhamos ser a cada dia uma igreja renovada, transformada, mudada e abençoada na presença do Senhor. Né, que nós possamos reconhecer Jesus Cristo, o nosso Deus Pai, Espírito Santo, como Deus da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.